Olá, bem-vindo a mais um O. Hoje o assunto que a gente pretende tratar é a nova perspectiva em Paulo, o NPP. Então, talvez a gente possa começar definindo o que é a nova perspectiva em Paulo. Ela se opõe a uma velha perspectiva, se a gente pode dizer assim, e ela propõe que os textos paulinos, principalmente Romanos e Gálatas, eles foram grandemente influenciados e até viciados pela leitura dos reformadores, isso é, Lutero e Calvino. E dessa forma, elas devem ser libertos dessa percepção da justificação que é mais legal, de status forense, para uma compreensão um pouco diferente, mais sociológica do que até soteriológica. Essa, então, é a nova perspectiva em Paulo. Propõe uma redefinição de termos chaves como justificação para uma abordagem mais sociológica, relacionamento entre judeus e gentios como povo de Deus, do que soteriológica, o homem incapaz de buscar a Deus e assim ser declarado justo com base na fé e na graça de Deus. Como é que esse negócio chegou a existir? Então, se a gente passar algumas páginas atrás na história, a gente talvez remonte a George Kummer. Em 1929, ele escreveu uma dissertação em Romanos 7, onde ele tentava distinguir a descoberta luterana da Reforma da conversão de Paulo. Ele percebeu que as duas coisas eram de fato diferentes e não deveriam ser tomadas como iguais. Em 1939, Paul Althaus, ele tentou fazer uma distinção agora entre a conversão de Paulo do judaísmo e a conversão de Martinho Lutero ao cristianismo. Então ele fez uma distinção, colocando duas experiências diferentes, embora em paralelo, mas diferentes, significando que não deveriam ser entendidas da mesma forma. Na década de 40, uma coisa magnífica aconteceu, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, lá no deserto da Judéia. Essa descoberta ajudou grandemente a corrigir alguns estigmas que o judaísmo do primeiro século, o judaísmo do segundo templo, tinha recebido por parte dos estudiosos, dos eruditos. Até então, pensava-se que o judaísmo, em sua totalidade, era uma religião legalista, simplesmente, onde obedecer à lei era o método pelo qual todo judeu desse período veria como necessário para participar do reino, para pertencer ao povo de Deus. Com o surgimento dos manuscritos do Mar Morto, então nós percebemos que havia de fato uma concepção da graça, uma concepção da aliança. Então algumas pessoas, lendo essas questões, tentaram corrigir prováveis erros e caricaturas da compreensão do judaísmo do Segundo Templo. Em 1961, Percy Stendhal, ele traçou uma diferença que já havia sido pronunciada por Althaus antes e havia sido descoberto um pouco nos manuscritos do Mar Morto. Ele traçou uma diferença bem clara entre a conversão de Paulo do judaísmo e a conversão de Martinho Lutero do cristianismo. Na verdade, assim como Albert Schweitzer, ele não acreditava que justificação era uma teologia central para Paulo. A união mística com Cristo era muito mais importante do que isso. Então, esse foco que a Reforma deu à justificação pela fé, ou ser inocentado diante de Deus por fé, esse foco já é impróprio, porque o próprio Paulo ele não compreendia a justificação dessa maneira e não daria o mesmo foco que a Reforma protestante deu. A razão é que Martinho Lutero ele descobriu e focalizou a justificação pela fé como nós conhecemos por causa de uma crise de consciência.
Essa questão foi muito introspectiva. Martinho Lutero lutava com uma crise de consciência, como um homem pode ser aceito diante de Deus, e assim ele acabou lendo a sua própria aflição nos textos de Paulo. Se projetou e assim viciou a leitura a partir dele até hoje. Em 1977, A.P. Sanders, ele escreveu um livro que a gente já tem em português, Paulo e o Judaísmo Palestiniano. E ali ele introduz um conceito interessantíssimo sobre a aliança e a graça. Ele começa a explicar que, baseado em Qumran, nos escritos de Qumran, que de fato o judaísmo ele tinha um conceito de aliança bem claro. Eles, como povo de Deus, Israel, gozavam já de um status de ser povo de Deus, e isso tinha sido feito possível por causa da graça de Deus, e a lei funcionaria então, a obediência à lei funcionaria simplesmente como moldura de como eu permaneço, como eu mantenho o meu status de povo de Deus. Então, com essa compreensão, alguns vão dizer que ele acabou por terra, finalmente, a caricatura daqueles que pensavam que o judaísmo era completamente uma religião legalista. Ele vai dizer que o problema era outro, não era tanto esse. Em 1983, James Dunn, que é o homem responsável por cunhar o termo Nova Perspectiva em Paulo, se utilizando dos trabalhos de Sanders e Stendhal, ele traçou dois elementos que compõem essa nova perspectiva. Em primeiro lugar, ele disse, o judaísmo com certeza não é uma religião legalista, não é uma religião autólatra, ou seja, orgulhosa, não devem ser acusados disso. O judaísmo é uma religião primariamente de graça, sendo as obras da lei nada mais do que a maneira como esses homens se mantêm dentro da aliança. Segundo, justificação pela fé é a resposta para uma pergunta muito mais sociológica do que soteriológica. Isso é, todo homem com Deus. É a resposta para a pergunta como judeus e gentios podem ter equilíbrio, ter uma igualdade soteriológica diante de Deus, como povo de Deus. Como eles podem ser aceitos, igualmente como povo de Deus. Então, na nova perspectiva em Paulo, justificação pela fé, independente das obras da lei, responde à pergunta: como os gentios podem ser aceitos como povo de Deus sem se tornarem judeus? A resposta, precisa ser sem a obediência às leis, ou não por obras da lei. Mas o que seriam essas obras da lei? Não seriam os requerimentos pelos quais, na obediência, eu alcançaria mérito, mas seriam aquelas chamados distintivos, aquelas atitudes, aqueles rituais, aquelas marcas da religião judaica. Circuncisão, a dieta. Então, os gentios não precisariam absorver a religião judaica e abraçar os seus distintivos, como circuncisão e dieta, para se tornarem soteriologicamente iguais aos judeus como povo de Deus. Eles poderiam fazer isso ou ser aceitos diante de Deus, independente das obras da lei. Essa é a nova perspectiva em Paulo. Um dos grandes autores e escritores é N.T. Wright. Stendhal faleceu em 2008, James Dunn, pouco tempo atrás. N.T. Wright ainda continua escrevendo e ele introduz o conceito de nomismo da aliança, ou, baseado em Stendhal principalmente, que o judaísmo, mais uma vez, é uma religião de graça primariamente e a lei ou obediência à lei nada mais é do que a maneira como se mantém nesse relacionamento formado pela graça de Deus. Quais seriam as vantagens, quais seriam os pontos positivos da nova perspectiva em Paulo? Um ponto positivo, eu creio, da nova perspectiva, é que a nova perspectiva ela de fato ajuda a compreensão e até uma correção da nossa
ideia do judaísmo como sendo sempre e completamente hipócrita, idólatra ou autólatra, orgulhoso e aí legalista. A NPP nos ajuda a ver que o judaísmo ele tem várias facetas, ou ele não é homogêneo. Dentro dele existem diferenças e alguns compreendem a ideia de graça como sendo o meio pelo qual Deus faz alguém seu povo, mais do que a obediência a determinados ritos ou a obediência às leis. Então, o uso dos manuscritos do Mar Morto e o estudo trouxe à luz essa melhor compreensão do judaísmo primitivo, da época de Paulo. Quais seriam as desvantagens ou os pontos negativos? Tá certo. Então, se a gente olhar a nova perspectiva em Paulo e aplicar ela aos textos, talvez ela não se sustente hermeneuticamente, exegeticamente. Se o problema dos judeus, o problema que Paulo está traçando em Romanos é como os judeus e gentios podem ter igualdade soteriológica diante de Deus, então parece que Paulo estava falando de uma outra questão. Os termos que Paulo utiliza no capítulo 3, por exemplo, que é a conclusão do seu argumento que iniciou no capítulo 1, verso 18, parecem indicar, na verdade indicam, que o problema do homem é um problema geral. Não é um problema do judeu, é um problema de todo mundo. Capítulo 3, verso 19, ele diz que a lei diz aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Termos como toda boca, todo mundo, ninguém, na conclusão desse argumento, demonstra que o problema maior que o mundo enfrenta, mesmo dividido entre judeus e gentios, é um problema vertical. Algumas consequências sociais, obviamente, ou sociológicas, precisam ser contadas. Romanos, mais na frente, a partir do capítulo 12, vai falar sobre isso, mas aqui, quando ele estabelece o problema é que todos pecaram e eles carecem da glória de Deus. Que a lei, não importa a lei, se lei natural, a lei do coração, a lei de Moisés, todas as vezes que o homem se coloca diante da lei, que reflete o caráter de Deus, o homem está em condenação. Então, toda boca, todo mundo, ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, esse é o primeiro defeito. Aliado a isso, é que a nova perspectiva, ela esquece de fazer um link entre a cristologia e a soteriologia. Se o problema era só como judeus e gentios podem se aceitar e ser aceitos diante de Deus com igualdade soteriológica, então isso esvazia um pouco a expiação, ou o que Jesus veio fazer. A expiação, ou a cristologia, a doutrina de Cristo, está ligada com a soteriologia, o que ele veio fazer. Ele veio fazer o que só ele podia fazer, salvar os homens da condenação eterna. Terceiro problema, a ideia de graça também se perde, porque graça é compreendida como Deus demonstrando o seu favor imerecido. Isso é, a cruz de Cristo demonstra que os homens não podem, de fato, ser aceitos diante de Deus, a não ser nos méritos de Cristo. Então, tentando compreender o judaísmo como uma religião de graça e aplicar às vezes ao cristianismo, acaba se diminuindo a maior manifestação de graça vista na cruz de Cristo. Quarto problema, um problema de coerência, na verdade talvez um problema de excesso. Então ele tentou corrigir a NPP e de fato conseguiu corrigir a caricatura que nós tínhamos do judaísmo do primeiro século como uma religião legalista. Tá, a gente sabe, não é todo mundo assim, não é sempre assim. Mas eles foram na outra direção e cometeram um excesso de achar agora que o judaísmo é todo ele só uma religião de graça. Esquecer que dentro do judaísmo existiam pessoas habituadas a confiar na lei. Então não teria razão de Paulo falar essas coisas que falou se não houvessem judeus legalistas que confiavam em si mesmos ou na sua observância. O próprio Paulo fala que o seu relacionamento com a lei era motivo de glória para si, motivo de exaltação. Existe legalismo também dentro do judaísmo e Paulo deve ter pensado em alguns desses enquanto estava escrevendo
Romanos. Certo? Então essa é a nova perspectiva em Paulo. É um breve resumo, a compreensão. Se ela for absorvida completamente, ela vai modificar a maneira como nós lidamos com o texto, principalmente essa redefinição que eles procuram para o conceito de justificação. A NPP, quando tenta redefinir o que é justificação, acaba tocando no que é o problema do homem e o que a justificação de fato resolve, e assim, na verdade, providencia um desserviço para a cristandade. Ajuda em alguns aspectos, na questão da compreensão do judaísmo e ter essa questão sociológica mais clara para nós, mas atrapalha em coisas que a gente não pode perder. A Escritura diz: aqueles que creem serão justificados pela fé, independente de qualquer obediência às obras da lei, sejam elas quais forem. Espero que você tenha entendido. Você pode deixar aí um comentário ou talvez sugestão para outras perguntas, tá bom? Ou diga aí que não está gostando e aí os meninos mexem aqui e tentam modificar. Deus te abençoe.